uma produção Estúdio Iridium. E eu via gente entrando na faculdade falando, não, eu tô fazendo isso pra fazer estética. Eu falava, nossa, sério? Você tá fazendo biomedicina pra fazer estética? E ó, eu aqui pagando a língua, né? Pra você ser biomédico, você tem que gostar de estudar, saber que você nunca vai parar de estudar, sempre tem coisa nova, você sempre tem que estar se atualizando e precisa gostar muito. A gente recebe muitos pacientes com problemas de autoestima, problemas psicológicos, uma ansiedade, uma depressão. Quando você finaliza um procedimento, você vê aquele sorriso da pessoa se olhando no espelho, gostando daquilo que tá vendo, não tem preço. Diretamente dos estúdios do interior de São Paulo, seja muito bem-vindo ao Iridium Cast. Eu me chamo João Nascimento e é uma honra tê-lo aqui conosco. Em cada episódio recebemos um novo convidado para discutir sobre sua carreira, profissão e mercado de atuação. Vamos juntos embarcar nessa jornada repleta de conhecimento e proposta. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Iridium Cast. Eu me chamo João Nascimento e é uma honra tê-lo aqui conosco. Em cada episódio trazemos um novo convidado para discutir sobre jornada, carreira, desenvolvimento pessoal e muito mais. Nesse episódio vamos focar principalmente num segmento que eu tenho certeza que muita gente tem bastante dúvida, que é o segmento de saúde, mas principalmente voltado a tratamentos estéticos, procedimentos estéticos no geral. Se você tem interesse em saber bastante informação sobre esse segmento, como uma profissional muito capacitada, tenho certeza que você vai gostar bastante desse episódio. Bom, falando em profissional, a nossa convidada de hoje, ela saiu daqui do interior de São Paulo, foi até o Rio de Janeiro, montou sua carreira lá durante 12 anos e hoje está de volta aqui no interior, trazendo um pouco mais da sua bagagem, dos seus conhecimentos e da sua expertise. Com vocês, tenho a honra de apresentar uma grande profissional. Seja muito bem-vinda ao Iridium Cast, doutora Laíse França. Olá, eu sou a doutora Laíse França, sou biomédica e esteta. Os meus atendimentos são focados sempre no bem-estar do meu paciente, na saúde da pele e na ciência. Antes dela me atender, eu já gostei do modo como ela falou comigo no WhatsApp. Ele é muito carinhoso. Pausinha nesse episódio para avisar para vocês que caso vocês não foram conferir o Iridium Cast em outras plataformas, tá esperando o quê? O Iridium Cast é um projeto de forma integral. Então caso vocês queiram assistir lá no Spotify, é possível. Caso vocês queiram escutar lá no Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, é possível sim, tá pessoal? O Iridium Cast é um podcast voltado a essa comunicação de forma integral. Então tenho certeza que cada plataforma que você tiver acesso, você vai encontrar o Iridium Cast por lá. Além disso, tem uma coisa muito interessante para falar para vocês. O Iridium Cast conta também com um projeto chamado Iridium Flash. Se você não conhece esse projeto, são os cortes aqui do podcast principal em formatos mais curtos para você poder assistir ou relembrar alguns momentos importantes desse vídeo. Então, caso você queira também conferir esse podcast em formatos cortados, né, com temas específicos, né, e nichados, vai lá conferir também o Iridium Flash, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e vamos para a entrevista. Olá, doutora, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Iridium Cast e uma ótima noite. Olá, João, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Iridium Cast. Imagina, eu que agradeço. Eu sempre estava pensando a gente fazer um episódio sobre saúde e eu acho que é muito legal a gente começar principalmente com um tema que muita gente não tem muito acesso à informação, que é essa parte dos procedimentos estéticos, né? Essa parte da biomedicina de forma esteta. É uma coisa muito interessante da gente desmistificar, que eu vejo que tem poucas informações, né? De segurança e cuidado com a pele, que eu acho que é uma coisa bem legal e essencial e que tem bastante gente que tem bastante dúvidas. Sim. E eu espero que durante esse episódio a gente consiga esclarecer bastante. Eu acho que nada mais do que trazer uma profissional de respeito, que muita gente tem muito carinho, inclusive eu, para a gente poder discutir um pouco mais sobre esse assunto. Bom, é seu primeiro podcast? Primeiro podcast. E aí, como que você tá se sentindo? Tá bem ansiosa? Um pouco. É comum, mas eu prometo pra você que provavelmente esse episódio vai ser muito tranquilo, muito leve, tá? Uhum. E a gente vai conseguir percorrer por vários momentos aí da sua trajetória. E principalmente eu quero apresentar, né, pra minha audiência e a sua audiência também poder conhecer um pouco mais de você por um outro lado. Não somente a Laíse como profissional, mas também como um ser humano, né, como uma pessoa no geral. Bom, vamos lá, doutora. Primeiramente, antes da gente poder entender um pouco mais sobre como funciona, né, toda essa parte do seu trabalho no geral, principalmente esse momento presente, eu queria que você comentasse um pouco desse processo do início. A parte de falar, eu vou ser uma biomédica esteta, veio desde o começo? Sempre esteve com você? Você percorreu por outras áreas? Como
que foi ter esse início aí, até você chegar nessa profissão na qual você atua hoje, que você provavelmente tem muito carinho? Não, eu tive contato com a biomedicina estética no meu último ano da faculdade. Ô, sério? Sério, nunca tinha pensado em seguir para a área da estética. Tinha conhecimento de que existia, mas nunca tinha me interessado, assim, para ver. Só no último ano que uma amiga entrou num estágio e falou: Nossa, você vai gostar, vai lá, tem vaga, não sei o quê, faz entrevista. Aí eu fui e realmente eu comecei a gostar, que até então eu tava meio perdida, não sabia o que eu ia fazer. E essa faculdade que você estava fazendo era de biomedicina no geral, né? Era de biomedicina. A biomedicina é uma área muito grande, né? A gente tem 36 áreas de atuação, eu acho. Muita. Sim. E eu tava meio perdida ainda, não sabia, né? E até quando eu tava no começo da faculdade, eu, como acredito que muita gente até hoje pensa isso, acha que estética é uma futilidade. Uhum. E eu via gente entrando na faculdade falando: Não, eu tô fazendo isso pra fazer estética. Eu falava: Nossa, sério? Você tá fazendo biomedicina pra fazer estética? E ó, eu aqui pagando a língua, né? Mas depois, quando a gente começa a estudar, quando a gente entra nesse meio, que aí você vê que não é uma futilidade, tem muito estudo, tem muita ciência por trás. Isso aí. E se fosse para falar um pouco para as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais jovens, que estão saindo do ensino fundamental, no ensino médio, que tá começando esse caminho ali para no futuro percorrer e falar assim, talvez eu vou seguir para a área de biomedicina, ou talvez seja uma descoberta, igual você mesmo se descobriu dentro da área. O que seria a biomedicina no geral? O que geralmente ela cuida, o que ela geralmente trata, e quais são as diferenças da biomedicina para um geral, para a parte da biomedicina de forma estética em si? A biomedicina é mais uma profissão dos bastidores, né? Enquanto o médico tá lá com o cuidado direto com o paciente, o biomédico tá mais nos exames laboratoriais, exames de imagem, até reprodução, também na parte de pesquisa de ciência, né? Acho que um dos maiores campos da biomedicina hoje é a pesquisa, Sim. principalmente nas universidades, é onde tem a maior concentração de pesquisa do país. Está dentro das universidades, né? Uhum. Então, é uma profissão mais dos bastidores. Para você ser biomédico, você tem que gostar de estudar, saber que você nunca vai parar de estudar, sempre tem coisa nova, você sempre tem que estar se atualizando, e precisa gostar muito. E sobre a parte de biomedicina e estética no geral, ela geralmente é uma pós-graduação dentro da área de biomedicina? Hoje em dia tem duas formas. Tem como você obter a habilitação através da pós-graduação ou também através por estágio. Hoje em dia, algumas universidades já oferecem a habilitação se você tiver o estágio obrigatório na área. Na minha época, a minha faculdade não reconhecia. Nossa, Aí eu tive que fazer a pós-graduação. entendi. E outras áreas também de biomedicina no geral, quais você também teve interesse ali ou percorreu e talvez foram umas opções que você vislumbrava de seguir de carreira dentro da área? Eu sei que você falou que existem mais de 30 e poucas Sim. áreas, né? Quais outras áreas também chamaram sua atenção ao longo dos estudos e tudo mais, que você viu ali, Olha, teve um carinho especial? quando eu entrei na faculdade, eu buscava fazer perícia, né? Concurso, polícia e tal. E no primeiro ano teve um workshop na faculdade disso. E eu participei e não gostei. Eu vi que não era aquilo que eu imaginava, não era o que eu queria. E aí depois eu comecei a pensar um pouquinho mais da parte de perfusão, que basicamente é o controle assim do maquinário durante uma cirurgia. Só que depois eu comecei a falar, gente, e se eu errar alguma conta ali na hora? Imagina, a pessoa morre por causa de mim. Comecei a ficar com muito medo, falei, não, isso não é pra mim. Pensei em reprodução, pensei em acupuntura, e só no último ano que eu descobri a biomedicina estética, né? Eu cheguei a fazer estágio, fiz 2 estágios, iniciação científica, né? E fiz estágio em análises clínicas, porque eu sabia que eu não queria sair como pesquisadora. Apesar da pesquisa ser muito legal, no Brasil não é nada fácil você fazer pesquisa. Você acha que é difícil por conta de falta de estímulo financeiro envolvendo pesquisa? Principalmente. Você acha que é falta de oportunidade de estudo? Como que funciona isso? Não, falta de oportunidade não acho que seja. Hoje em dia, todas as universidades são muito focadas em pesquisa, né? Então, tem oportunidade para todo mundo. Mas é
é uma área muito difícil de você conseguir apoio financeiro, não só para o seu próprio bolso, mas para o seu projeto, para você ter todos os insumos necessários para fazer a sua pesquisa, né? Eu fiz 2 iniciações científicas, fiz mestrado, fiz doutorado, e eu vejo como o pessoal rala muito, é muito difícil. Por conta do gasto e o investimento para poder seguir essa carreira. A maioria dos insumos necessários, assim, para você seguir a pesquisa, eles são muito caros. E aí você tem que ficar esperando abrir edital, conseguir edital, tem que escrever projeto, ser aprovado, participar de reuniões na FAPESP, na FAPERJ, CNPq, CAPES, que são empresas governamentais que dão apoio financeiro para os pesquisadores, né? Tá, entendi. E sobre, por exemplo, essa questão da biomedicina e estética no geral. Você comentou, né, que é uma área que você vislumbrava que era só procedimento estético, e aí você falou que pagou com a língua. Paguei O que com a que língua. você descobriu ao longo dos estudos que diferencia essa parte de ser uma biomédica esteta? O que te chamou mais atenção, assim? Quais foram os estigmas que você teve antes e depois você reinterpretou ou viu que não era totalmente aquilo? Bom, o que mais me chamou a atenção é você ver a satisfação do paciente depois que ele atinge aquele objetivo que ele queria. Então, a gente recebe muitos pacientes com problemas de autoestima, até com problemas psicológicos por conta de relacionamentos, ou a vida não tá indo como gostaria, né? Então, a pessoa tá com uma ansiedade, uma depressão, e você vê que aquilo, o procedimento estético é uma coisa que a pessoa precisa para voltar a se sentir bem e conseguir ter forças para lutar a vida dela. Então, quando você finaliza um procedimento, você vê aquele sorriso da pessoa se olhando no espelho, gostando daquilo que tá vendo, não tem preço. Sim. Eu acho que, geralmente, né, nosso humor, ele é refletido, né? Sim. O que a gente vê influencia muito o nosso psicológico, influencia muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E se a Muito. gente tem alguma coisa que, de certa forma, nos incomoda, talvez um trauma, talvez alguma coisa que vem do externo, né? Alguém te ofender por alguma marca, alguma cicatriz, alguma coisa que você talvez considere imperfeito, mas outras pessoas consideram imperfeito, isso atrapalha muito o convívio das pessoas. Com certeza, a pessoa ela fica tentando se esconder atrás daquilo que ela não gosta. Então, às vezes uma pessoa tem um grande potencial para alguma profissão, assim, que seja de aparência, ou que trabalhe diretamente com o público, mas a pessoa fica mais reprimida por conta de alguma insegurança. E aí, quando você resolve aquela insegurança, quando a pessoa fica satisfeita com aquilo, com aquele tratamento proposto, você vê que vai pra frente. Tudo parece que anda. A pessoa, ela vira outra. Uhum. E uma coisinha também que eu lembro que eu tinha visto nas suas redes sociais é que você também tentou medicina antes de fazer a parte de biomedicina, não foi? Sim, foi uma fase meio confusa. Quando eu terminei o 3º ano do ensino médio, né, eu fiz vestibular para biomedicina. Eu cheguei a passar aqui na UnoOeste, mas era o 1º ano da biomedicina na UnoOeste. Aí eu fiquei meio assim, pô, e se não for bom? E se, sei lá, não der turma e eu não conseguir fazer? Aí fiquei meio insegura, resolvi fazer um pré-vestibular. E aí, um professor no pré-vestibular passou um vídeo de transplante de córnea numa aula de física. E eu fiquei impressionada com aquilo. Falei, eu quero fazer medicina, eu quero ser oftalmo. Mas foi assim, coisa de mês, né? Cheguei a fazer vestibular pra medicina. No final do ano eu tava confusa, né? Fiz metade dos vestibulares pra medicina, metade pra biomedicina. Mas acabei optando pela biomedicina e hoje eu vejo que eu fiz a escolha certa, que eu não tenho peito pra ser médica. E por que você acha que não tem peito pra ser médica? Eu acho que eu nunca conseguiria seguir com a minha vida se eu não conseguisse curar uma pessoa que veio procurando tratamento comigo, ou se a pessoa morresse nas minhas mãos, assim. A responsabilidade maior que você vislumbra, que talvez não se sente tão confortável. Sim. Entendi. Não tem psicológico pra isso. Tem que sorrir, não sorrir.
E doutora, e sobre, por exemplo, a partir do momento que você se formou em biomedicina esteta, como que foi todo esse processo? Você já teve experiências e oportunidades de trabalho pós-formação? Quais foram os caminhos que você percorreu ali no pós-faculdade em si? Como que foi tudo isso? Olha, eu comecei fazendo estágio numa clínica de estética no meu último ano da faculdade, né? Então, eu já tinha uma pequena vivência ali. E eu conversei com a dona da clínica e pedi para eu continuar estagiando lá voluntariamente enquanto eu fazia pós-graduação. Uhum. Quando eu estava quase no final da pós, eu consegui o meu primeiro emprego como biomédica. Legal. Era como biomédica esteta, mas como eu não tinha a habilitação ainda, não constava na carteira como biomédica esteta, né? Mas eu atuava como biomédica esteta. Foi a pior experiência da minha vida. Aquele foi o pior emprego da minha vida. E, ao mesmo tempo, enquanto eu estava fazendo a pós, eu entrei no mestrado. Como um plano B, que ainda existe muita briga de classe na parte da estética, né? De outras profissões. Então, eu falei, pô, se um dia algo der ruim e eu não puder mais trabalhar com isso, eu tenho um mestrado para poder dar aula. Eventualmente, depois fiz o doutorado. E hoje, eu quero muito dar aula. Aham. Na época eu não pensava nisso, falava, não quero dar aula, não tenho paciência. Mas hoje, no doutorado, eu já comecei a ter um pouquinho desse gostinho de querer dar aula. E hoje eu busco poder dar aula. Que legal. É uma coisa que eu acho que nunca passou pela minha cabeça. E você tinha esse interesse e é uma coisa bacana. Sim. Porque eu acho que cada um, né, tem uma personalidade distinta, né? Eu sempre, na época da faculdade, eu vislumbrava muito disso, que eu tenho uma explicação que às vezes uma pessoa gosta mais, sente mais facilidade de compreender. E eu gosto bastante de ensinar, de mostrar conhecimento, trocar esse conhecimento com outras pessoas. E eu acho que a parte do mestrado, do doutorado, ele abre essa oportunidade, né? E sobre essa questão, por exemplo, do mestrado e do doutorado, são dentro da área de biomedicina, biomedicina no geral, né? Dentro da biomedicina. Eu fiz tanto mestrado quanto doutorado em neuro. Não tem nada a ver com a estética, mas não tinha, pelo menos ali onde eu estava, que era no Rio de Janeiro, até aquele momento não tinha nenhum programa de pós-graduação na parte de estética. Então, eu fiz em neuro. Sim. E eu sou filha de professora, né? Ah, que legal. Durante a faculdade, quando a gente tinha prova, assim, que ficava estudando em grupo, minhas amigas falavam, nossa, você explica muito bem, você tem uma didática muito boa, você devia dar aula. E eu falava, não, nunca, não vou dar aula. Hoje eu já tenho essa vontade, né? Mas eu quero dar aula dentro da parte da estética, que é o que eu realmente gosto. E quem que é professora dentro da sua família? Sua mãe? Minha mãe. E ela é professora de qual área? Matemática. Matemática. Legal. É uma área de exatas, né? Que é uma área complicada. Você sempre teve pavor de matemática também ou não? Você sempre gostou? Não, eu gostava de matemática. Durante o ensino fundamental, eu tinha um pouco de dificuldade. Minha mãe me ajudava muito, que ela era professora do fundamental, né? E no ensino médio, eu tive professores muito bons de matemática. Então, eu comecei a aprender não só a resolver os problemas, os exercícios, mas a raciocinar também. Então, por exemplo, na parte de geometria, que tem aquele 1 milhão de fórmula, de área, de raio, um monte de coisa, eu não decorava a fórmula. Eu aprendia como se chegava naquela fórmula e eu desenvolvia ali na hora da prova, porque eu não sou boa em gravar coisa. Para decorar, matéria que você tem que decorar, eu era péssima. E eu entendo também, principalmente você ter essas expertises, porque de certa forma te ajudaram no futuro, quando foi começar a fazer as provas, o vestibular e tudo mais, né? Com certeza. Inclusive, no Enem, foi biologia e matemática que me salvaram, assim, que eu tive a maior nota, que eu praticamente gabaritei os dois. Legal, fico muito feliz. E sobre, por exemplo, a sua época de faculdade, você fez tudo lá no Rio de Janeiro já, ou você começou a faculdade aqui no interior de São Paulo? Não, comecei lá e terminei lá. Faculdade, graduação, mestrado, doutorado e pós-graduação, foi tudo lá. Foram 12 anos no Rio de Janeiro. Cerca de 12 anos lá. E como que foi esse processo? Quando você saiu daqui do interior, você tinha quantos anos mais ou menos, né? Eu fui com 17 para São Paulo fazer o pré-vestibular e no ano que eu fiz 19, eu comecei a faculdade, né? Eu fiz 18 no pré-vestibular e no ano seguinte comecei a faculdade. E como que foi sua cabeça naquele momento? Eu tava super animada. Conhecer Rio de Janeiro, imagina, não conhecia. Você não era muito nova, assim, com uma mentalidade nossa? Não, nunca tive medo, assim, de ir pra fora, ir pra São Paulo, ir pro Rio, assim. Eu meio que já sabia que eu ia sair.
não sei, eu tinha um sexto sentido de que o meu futuro não tava aqui. Acabou que retornei, né? Paguei a língua de novo. É sobre vivências, É, é sobre questões de aprendizados e ciclos, né? Às vezes sim, um com ciclo certeza. começa, um ciclo se encerra, e aí a gente vai aprendendo e vai lidando com isso. Uhum. E sobre, por exemplo, sua vida lá no Rio de Janeiro, o que que você pode comentar pra gente de como que foi esse processo? Foram 12 anos lá, quais foram os aprendizados, o que que você mais percebeu de diferente aqui do interior de São Paulo? Tem uma coisa que te dá saudade? Tem uma coisa que você agradece por não viver mais? O que que você pode comentar sobre isso? Eu agradeço muito por não viver a violência e o trânsito de lá. Uhum. Nossa, me estressava muito. Uma coisa que tem nada a ver com a faculdade, mas que eu senti muito, assim, quando eu mudei pra lá, as diferenças culturais, né? Uhum. Então, principalmente aqui no interior, todo mundo é muito educado, todo mundo é muito solícito. Você entra numa loja, você é super bem atendida, e lá não. O pessoal parece que tá tudo te fazendo um favor, sabe? O pessoal Uhum. mal olha pra você, assim. Então, teve várias situações de eu entrar na loja e sair sem comprar o que eu precisava, porque eu me irritava com os vendedores. Depois, com o tempo, eu acabei acostumando, né? Mas isso é muito nítido. Só que o carioca tem o outro lado, quando ele tá na vida social dele, que ele é muito simpático, não tem uma frieza, assim, durante uma conversa, não tem um negócio de morrer o assunto. Ele sempre vai estar resgatando e engatando um assunto novo. Entendi. E você acha que toda essa questão desse comportamento deles, principalmente de socialização no geral, num ambiente externo em si, você acredita que isso é por conta da cidade, né, desse estigma de assalto, violência e tudo mais, que torna as pessoas mais reprimidas e não tão solícitas igual aqui no interior, que a gente sabe que a gente pode às vezes deixar a porta arreganhada que não vai vir ninguém assaltar. Ah, não sei, eu acho que é uma questão social mesmo. É, são regiões muito afastadas, né? Criações diferentes. Enfim, acho que é mais É, disso, né? não sei dizer. Entendi. E o que que você pode comentar sobre sua vida no Rio no geral? Você acha que você conseguiu desenvolver bem essa parte da sua carreira lá? Porque foi um ponto inicial para sua carreira, né? Foi. Você saiu da faculdade, já estava morando lá, e aí você começou a trabalhar tudo para lá. Como que foi por esse caminho? Foi, toda a minha vida profissional foi construída lá, né? Desde o do início da faculdade, da parte dos estágios, até agora o ano passado, né? Que foi quando eu retornei pra cá. Mas eu já estava um pouco consolidada lá, já tinha o nome um pouco mais conhecido. Agora eu tô regressando, né? Entendi. Não, mas faz parte, igual a gente falou, né? São ciclos que São ciclos, com começam, certeza. encerram, mas ao mesmo tempo também servem de aprendizados Sim. e moldam, né, sua trajetória também por agora. E aqui tem a vantagem de estar perto da família também, que é sempre um plus, né? E você acha que também naquela época que você estudava, ficar longe da família também era uma parte difícil pra você? Porque eu acho que o contato era mais reduzido, né? Era, não é tão perto assim que eu possa vir num final de semana e voltar. Então, era só em feriados um pouco prolongados. Depois que eu comecei a trabalhar, já comecei a vir menos ainda, né? Então, foi um pouquinho complicado, mas não sei, quando a gente é jovem, parece que a gente não é tão apegado à família do que depois de alguns anos, né? É mais esse sentimento de explorar, de que é tudo novo, né? Exatamente. Ainda É mais tudo um uma frescor. pessoa aqui do interior, criada aqui, você quer conhecer, você quer explorar, né? Uhum. Isso aí. Você não quer se limitar a barreiras Exatamente. geográficas ou físicas. Com certeza. Onde se aplica o Botox? Glabela, frontal, no arqueamento das sobrancelhas, nos famosos pés de galinha, para levantar a pontinha do nariz, corrigir o sorriso gengival, no queixo celulítico. Botox é vida. Bom, eu acho que toda essa parte de construção foi muito bem-vinda, né? Com certeza. Chegou nesse momento, que inclusive é o momento que a gente vai falar agora, sobre a parte da sua carreira no geral, né? Sobre o que você consegue trabalhar, o que você consegue executar e tudo mais. E também eu quero dedicar esse momento a gente tirar bastante dúvida, né? De estigmas, de informações que muitas vezes as pessoas não têm sobre essa área e o que dá para ser feito dentro dessa área também, né? Uhum. Vamos começar falando sobre os procedimentos estéticos no geral. Eu acho que é interessante a gente separar em dois tópicos. Os procedimentos estéticos que às vezes defendem um tipo de maquinário específico, os procedimentos estéticos que são mais tranquilos, são mais leves no geral. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre eles, né? Como que funciona um botox, um facelift, essas coisas assim.
Pra gente poder entender um pouco mais sobre isso. É bom ressaltar que na profissão da biomedicina ou enfermagem, farmácia, enfim, a gente realiza somente procedimentos não cirúrgicos, né? Então, um lifting facial, por exemplo, é feito somente por um dermatologista ou um cirurgião plástico, né? Então, é importante que os profissionais, cada um, se mantenham dentro do que eles realmente podem fazer. Que às vezes, sempre tem, qualquer profissão, né? Aquele que acaba querendo extravasar um pouquinho, e aí acaba tendo as brigas que a gente vê hoje em dia, que quem acaba sendo prejudicado é o paciente no final, né? Uhum. Então, dos procedimentos estéticos, a gente tem os injetáveis, né, como botox, preenchimento, as famosas enzimas, que na verdade não são enzimas, e os aparelhos, né. É sempre interessante você conseguir associar tanto um injetável quanto um aparelho, porque o injetável vai conseguir atuar numa parte que o aparelho não consegue, e o aparelho também consegue fazer coisas que o procedimento injetável não consegue. Então é sempre legal a gente associar uma tecnologia com um injetável. Então, geralmente, esses dois dá pra combinar bem. Dá sim. Uma Também dá coisa pra trabalhar de forma separada. dá também. Inclusive, quem tá começando, precisa investir em muita coisa, tanto em cursos, em conhecimento, em material. Não tem como você investir em um aparelho, porque eles são caros, né? Então, todo mundo começa trabalhando com os injetáveis, que é uma coisa que você já aprende, né? É mais fácil de você aprender. Ou alugando um aparelho um dia ou outro, né? E você faz um dia inteiro daquele aparelho. É uma estratégia que muitos profissionais utilizam. Certo. Uma coisa que hoje muita gente ainda confunde é o que é o botox e o que é o preenchimento, né? Muita gente chega pra mim querendo tirar dúvida, fala, eu quero fazer botox na boca. E, na verdade, não é o botox que a gente faz na boca, é o preenchimento, né? O botox, ele é utilizado, é uma neurotoxina, né? Utilizada para relaxar a musculatura. Então, ele impede a transmissão de um neurotransmissor que dá o estímulo para contração muscular, né? Então, para atenuar rugas de expressão, tipo, ruga que aparece quando a gente faz a carinha do bravo, quando levanta a sobrancelha. E o preenchimento, ele é para volumizar, para devolver volume em uma área que a gente perdeu gordura, em que a gente perdeu osso. E depois tem os bioestimuladores de colágeno também para estimular os fibroblastos a voltarem a produzir o colágeno, que eles param de trabalhar ali por volta dos 25, 30 anos. Conforme vai envelhecendo. Conforme vai envelhecendo. O que a gente precisa compreender, né, é que o envelhecimento não é uma coisa pontual. Você envelhece como um todo, né? Então, a gente tem muitas camadas no nosso rosto. A gente tem envelhecimento cutâneo, a gente tem envelhecimento ósseo, perdas de proteínas, perda de gordura. E tudo isso contribui para o aparecimento dos sinais de envelhecimento, né? Então, às vezes, uma pessoa que nunca se cuidou, já passou ali dos 40, não é um único procedimento que vai conseguir devolver aquilo que ela quer. E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender isso. Acha que você tá querendo ganhar dinheiro em cima dela, e não é. Sim. E, inclusive, dentro desse assunto, eu acho interessante a gente pautar uma imagem que viralizou muito na internet de uma moça que ela só passava protetor solar no rosto e não no pescoço, Sim, né? sim. E mostra a diferença, né? Do uso do protetor solar regularmente, né? Conforme vai passando a idade. E aí, tipo, dá pra ver que o rosto dela tá muito mais conservado. E no pescoço, pelo menos que tá à mostra, tem algumas marcas, né? De insolação, né? Marcas do sol, queimaduras no geral. Sim. Inclusive, você entrou nesse assunto do protetor solar. Hoje em dia, eu tenho visto um número cada vez maior de pessoas acreditando que o protetor solar é um vilão, em vez de ser o mocinho, né? Inclusive profissionais da área. Isso é uma coisa que eu falo, gente, um profissional da área falando isso, ele não estudou, né? Porque não faz sentido. Então, tem pessoas falando que, por exemplo, o melasma, que é uma condição que são manchas que aparecem principalmente no rosto e que escurecem com exposição solar. Tem gente falando que você não deve usar o protetor solar porque o protetor vai deixar a sua célula preguiçosa. E aí ela não vai ter a capacidade de se proteger depois. E eu falo, gente, isso não tem o menor sentido.
Não faz sentido nenhum. Todo mundo que estudou uma fisiologia básica, uma bioquímica básica, sabe que isso não tem embasamento científico. E o pior é que os profissionais, eles acabam infundindo essas ideias nos seus próprios pacientes, que se o paciente chega pra você, é porque ele acredita em você como profissional, ele te respeita. Sim. Então, tudo que você falar pra ele, a maioria das coisas ele vai acatar. Uhum. E aí ele vai começar a passar pra outras pessoas também. E aí isso vai ser um círculo que não vai ter fim, né? Aí acaba que o boca a boca se propaga uma O desinformação, boca a boca se né? E propaga. às vezes a pessoa que ela não tem muito conhecimento, ela vai confiar no profissional que tá dando a informação. Exatamente. E aí a informação ruim vai acabando circulando, né? E gerando um caos grande, né? Pois é. E uma coisa que também eu acho interessante de ressaltar é que somente o protetor solar também, ele não vai ajudar e solucionar todos os problemas da pessoa, né? Não, Existem protetor. vários outros produtos também que a pessoa pode utilizar que vão complementar para garantir um resultado melhor também, né? Com certeza. A gente monta uma rotina de skincare, né? Hoje em dia tá hypado o skincare. Mas é bom que o skincare esteja hypado, porque os produtos realmente, produtos bons, eles realmente fazem uma mudança muito grande na pele e na prevenção do envelhecimento precoce. Legal. E existem produtos que são para todas as peles, existem produtos que são de pele para pele. Você pode utilizar o mesmo cuidado de uma pele para outra. Quais são os riscos e as contraindicações que a gente vê dentro desse segmento? Na verdade, assim, a gente tem categorias que são para todo mundo. Por exemplo, protetor solar. Mas dentro do protetor solar, a gente tem protetor específico para pele seca, protetor específico para pele oleosa. E a mesma coisa com os outros produtos, né? Ácidos. Então, cada tipo de pele tem uma necessidade e uma indicação. Então, eu não posso chegar falar, nossa, sua pele tá linda, o que você usa? E querer usar a mesma coisa, porque às vezes na minha pele vai irritar, vai causar acne. Uhum. Então, a gente tem produtos específicos para cada tipo de pele, né? É importante a gente conhecer a nossa pele e ter um profissional ali para auxiliar nos produtos que você pode utilizar em casa. É uma informação bem interessante das pessoas saberem, porque eu acho que muita gente tem essa crença, né, de que o que dá resultado para uma outra pessoa pode dar resultado para ela. Se eu passo café na cara e a outra pessoa falou que era bom, vai lá, faz, dá tudo certo. Não, isso é a pior coisa. Passar café, fazer esfoliação com açúcar e mel. Gente, isso é péssimo, isso agride a pele. Uma pessoa que tem pele sensível vai ficar com a pele muito irritada. O açúcar, né, ele é cristais que tem pontas. Se você olha no microscópio, ele tem pontas. Aquilo acaba machucando a pele. Como se fosse caquinho de vidro, né? Exatamente. Então, em vez de você estar cuidando da sua pele, fazendo a renovação celular, que é o objetivo da esfoliação, você vai estar machucando sua pele. E uma coisa que eu tive muito problema na infância foi com acne, né? Por conta de hormônios e tudo no geral, principalmente na época de crescimento. Uma coisa que eu sempre fazia, que eu via muito na internet, era gelatina, né? Esquentada no micro-ondas, passava na cara, fazia aquela máscara e Nossa. arrancava. Essa é nova, essa eu não tinha visto ainda não. Eu sei que não é tão bom assim, mas gelatina incolor na pele, depois arrancar, que saiu um Meu terço da Deus. sobrancelha fora. Faz mais uma depilação do que um tratamento de acne, né? Pois é. É. E uma outra coisa também interessante, eu acho que inclusive até pra gente não morrer nesse assunto, é sobre o protetor solar no geral. Como que eu vou saber escolher o melhor protetor pra mim? Porque a gente sabe que tem fator 50, fator 70, fator 60. Existe algum tipo de informação que a gente consegue ter sobre qual vai ser o melhor protetor solar para mim? Com certeza. A pessoa, quanto mais branca for a pele, maior a necessidade de um fator alto de proteção, né? Porque o pigmento, a melanina, que dá a cor à nossa pele, é uma proteção. Então, pessoas de peles negras não precisam de um fator de proteção tão alto. Mas o que significa aquele fator 30, 50, 70 que a gente vê, né? É o tempo que você consegue ficar exposto ao sol sem sofrer uma queimadura. Então, por exemplo, se eu vou no sol sem protetor solar, eu levo 15 minutos para me queimar. Se eu passar um protetor 30, quer dizer que eu vou conseguir ficar 30 vezes o tempo exposto no sol sem me queimar. 50 vezes mais, né? Então, assim, nada contra uma pessoa de pele super branca querer passar um protetor 30, desde que ela reaplique com uma frequência maior do que uma pessoa que usa um protetor 70, 80, 90. A gente precisa também entender qual é o tipo de pele. Se a sua pele for muito seca e você passar um protetor matificante ou específico para pele oleosa, sua pele vai craquelar.
Então a gente precisa muito conhecer a nossa pele para conseguir entender qual o melhor produto. A gente tem também os protetores com cor, que são ótimos principalmente para quem tem melasma, né? Porque além da proteção do protetor solar, o pigmento ele forma uma barreira. Então ele ajuda ainda mais na proteção. E hoje em dia a gente tem protetor líquido, tem até protetor em pó, que é ótimo para reaplicar aí durante o dia, né? Dá até para usar como uma maquiagem. Perfeito. E sobre, por exemplo, inclusive até os tipos de pele, existe algum tipo de procedimento que você faz para identificar, talvez até uma coisa mais caseira, não sei, principalmente para dar um pouco mais de acesso às pessoas para descobrir qual é o tipo de pele? Experimenta ficar um dia inteiro sem passar nada no rosto e faz a sua rotina normalmente. Vai pra rua, vai trabalhar, volta no final do dia. Vê como que tá a sua pele. Ela tá normal, macia, sem grandes oleosidades aparentes, você tem uma pele normal. Se ela tá repuxando, tá muito desidratada, você já tem uma pele mais seca. Se você tá com a pele apresentando oleosidade somente no centro, é uma pele mista, que a gente tem a oleosidade aqui na zona T, né? E a parte mais lateral é seca. Ou se você tá com o rosto inteiro apresentando foco de oleosidade, é uma pele oleosa. Entendi. Acho que é bem interessante e fica aí pro pessoal, né? Uma diquinha Sim. caseira que o pessoal pode descobrir mais informação. E sobre, por exemplo, peles com acne, né? Igual eu relatei meu caso, né? Que eu tive esse problema. Como que é para poder lidar com esse tipo de segmento, né? Eu sei que existem alguns produtos, né? Tipo o Roacutan, que muita gente costuma consumir, mas precisa de uma prescrição médica, Sim. para começar esse tratamento, uma condição também clínica, né? Inclusive um padrão ali de vida a ser seguido quando tá com esse medicamento. Mas quais são os cuidados também que a pessoa pode tomar para lidar com esse tipo de cenário? A acne é um pouco complicada porque a gente tem que entender o que tá causando essa acne. Se é hormônio, se é alimentação, se é alguma disfunção de glândula. Depende muito da idade da pessoa também. Então, uma pessoa adolescente, é esperado que ela tenha uma acne ou outra, né? Mas se é aquelas acnes císticas que são muito doloridas e a pessoa tem muito, a gente sabe que é questão hormonal, mas não tem como a gente mudar, porque isso é da idade. Então, a gente pode entrar com tratamentos como o Roacutan, mas isso é tratamento feito com o médico. Já foge da nossa parte, que a nossa parte é somente estética. Então, o que a gente consegue? A gente consegue orientar uma rotina de skincare para esse tipo de paciente que está fazendo tratamento médico. Ou se já for uma pessoa adulta, tem como a gente fazer alguns procedimentos, alguns peelings, são muito bons, né, secativos, mas também a gente precisa entender o que tá causando, né? Tem muitos alimentos como derivados do leite, quem toma whey protein pode apresentar acne. Então, a gente tem que entender exatamente o que tá causando, talvez fazer um controle da microbiota da pele da pessoa também, pra gente conseguir ter resultados bons. Então é mais uma coisa que não é um caso isolado, né? É um tipo de tratamento que às vezes vai depender de mais um tipo de serviço, mais um tipo de procedimento a mais para você garantir um resultado melhor. Com certeza. E quando eu falo que é um tratamento médico, não é especificamente só dermatologista. Às vezes a gente precisa ir para um ginecologista, no caso da mulher, né? Eu, por exemplo, com 31 anos, eu tenho acne, mas eu tenho síndrome do ovário policístico, né? Então eu tenho um certo descontrole hormonal. E aí é o ginecologista que vai me orientar nessa parte, não é nem o dermatologista, né? Inclusive, o dermatologista também encaminha para um ginecologista quando é o caso. E também tem questões, por exemplo, se for hormonais em si, também tem o endócrino, né? O endócrino também, principalmente para homem, né? Ou homens e mulheres que tomam bomba costumam ter bastante acne também. E sobre, por exemplo, a questão de alimentos, doutora? Existe algum tipo de alimentação recomendada para as pessoas que não querem ter problemas? Talvez de acne, ou alguns outros problemas que podem aparecer na pele, talvez um envelhecimento mais rápido? Ou quais são as recomendações que você indica para essas pessoas? Olha, a saúde na nossa pele reflete a saúde por dentro da gente, né? Então, se a gente tá com alguma descompensação, isso vai acabar refletindo na pele. Seja tanto na questão de saúde, tanto na questão hormonal, também na questão da alimentação. Então, a gente tem
determinados alimentos que podem piorar alguns quadros já existentes, né? Então, é interessante também um trabalho multidisciplinar com nutricionistas, com educadores físicos também, para a gente poder ter um melhor resultado possível. Legal. Então, sempre fazer um acompanhamento, né? E verificando certinho como está a alimentação e regulando aí, mediante ao caso, né? Com certeza. É isso. E sobre, por exemplo, talvez uma dieta, talvez alguns alimentos, o que você pode comentar sobre? Olha, se você sofre com acne, por exemplo, evita tomar suplementação de vitamina B, evita derivados de leite, né? Que tudo isso são um pouco inflamatórios e acaba piorando o quadro de acne. Uhum. E outros casos, por exemplo, que você observa muito? Envelhecimento, evita açúcar. Açúcar quebra a proteína, o colágeno, né? Que o nosso organismo já parou de produzir, então a gente não tá podendo desperdiçar. Então, evita um pouco açúcar pra sempre ter uma pele boa. Isso aí. Mas doutora, por que minha pele está sempre ruim? Se liga nessas dicas que eu separei aqui, pois você provavelmente não bebe água suficiente. Esquece de usar protetor, se alimenta mal, não cuida da pele, banho muito quente, dorme maquiada. Se cuida, mulher. E sobre, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, que inclusive, voltando a esse tópico dos injetáveis, Uhum. existem vários tipos também de bioestimuladores, cada um para uma finalidade específica, como que funciona? Sim, a gente tem algumas substâncias que a gente chama de substâncias bioestimuladoras de colágeno, né? Então, nós temos a hidroxiapatita de cálcio, tem o ácido polilático, a policaprolactona e os fios de PDO também. Hoje em dia já temos até fios de ácido polilático também, tá? Começando a chegar. Esse é uma novidadezinha. Então, assim, cada um tem uma indicação diferente. Então, a gente tem que ver o que aquela pele tá precisando, né? Se ela precisa de um bioestímulo global da face, se ela tá com perda de volume ou não, se é um rosto mais cheio, se é um rosto mais magro. Tudo depende de uma avaliação pra gente poder indicar o melhor tratamento. Legal. E uma outra coisa também que eu acho interessante de falar é sobre o cuidado, né? E principalmente o perigo de pessoas que injetam líquidos no rosto por conta própria. Eu vi que existem muitos casos no Brasil de clínicas clandestinas que prometem esse resultado, de trazer um visco para a pele, né? Uhum. Melhorar rugas, levantar mais o sorriso, levantar mais o olhar. E aí, muitas vezes, né, alguns casos em específico que ficaram muito populares foram de pessoas que passaram por procedimentos estéticos em clínicas clandestinas por conta do baixo custo, e no final saíram com óleo de cozinha, por exemplo, no rosto. Óleo Isso é de um grande cozinha, perigo. silicone industrial, eu já vi de tudo. E hoje em dia o risco não é nem só as clínicas clandestinas, mas os produtos falsificados. Tá crescendo muito a quantidade de pessoas vendendo produtos falsificados. A gente vê aí no noticiário direto, né? Inclusive agora há pouco tempo, acho que foi, não sei se foi no início desse ano, final do ano passado, apreenderam um lugar aqui no Paraná com não sei quantos milhões de produtos falsificados. Então, tem que ter muito cuidado, né? Muitas pessoas também, às vezes, chegam querendo fazer um preenchimento com ácido hialurônico e o profissional acaba injetando o PMMA, né? O metacrilato. Não que seja proibido, o metacril ele é muito utilizado, principalmente pessoas que têm AIDS, né, que tem uma lipodistrofia, é um volumizador muito utilizado e ele é infinitamente mais barato do que o ácido hialurônico. Uhum. Então, alguns profissionais acabam meio que enganando o paciente e utilizando ele, só que é uma coisa que fica ali para sempre, não é reabsorvida, né? Às vezes, algumas pessoas até acham que isso é mais vantajoso, né? Por você só ter que fazer uma vez e não precisar mais. Só que a gente muda quando a gente envelhece. Toda a estrutura do nosso corpo, não só do rosto, o corpo também, tudo muda. E esse material que foi implantado, ele não segue essas mudanças do nosso corpo, né? Sim. Então, o material que você colocou aqui no bigode chinês, quando o seu rosto começar a cair um pouco, ele, em vez de estar aqui, ele vai estar aqui. E aí vai acabar aumentando a queixa que você tem. Então, procedimentos estéticos suprem uma necessidade que a pessoa ela busca, né, esteticamente falando, mas ao mesmo tempo também é necessário um acompanhamento regular. Com certeza. Porque a vida vai seguindo, né, o fluxo do caminho vai seguindo, e é importante manter esse cuidado e esse alerta, né,
de Com certeza. renovar esses procedimentos, de verificar como está o estágio, né, dos procedimentos que já foram realizados no passado, porque eles têm um prazo, né? Tem um prazo. Inclusive agora a gente tá vendo uma onda muito grande de pessoas removendo excessos de preenchedores, né, que antes estava na moda. Eu nunca gostei, Aquele mas cão enorme. aquele rosto quadrado também, que todo mundo Bonito. tinha igual. Muitas pessoas estão querendo mais a naturalidade hoje. E uma coisa que eu sempre falo, a gente não tem que buscar tá com 60 anos parecendo tá com 30. Você tem que aparentar tá com a idade que você tem, mas bem que todo mundo fala, nossa, mas você tá tão bem pra sua idade, mas não achar que você tem 30, 20 anos, né? E muitas pessoas que no passado fizeram esses procedimentos que não são reabsorvíveis, né? Elas buscavam isso. Tá sempre com aquela carinha de 20. Um exemplo é Gretchen, por exemplo, muito famoso, né? Ela, inclusive, não tenho certeza se ela chegou a remover um pouco cirurgicamente, mas ela chegou a fazer outros procedimentos por cima daquele para tentar mudar um pouco o que tava. A Mônica era o nome da personagem, né? De Friends. Ela fez muitos também, começou a remover cirurgicamente também. Então, o PMMA só dá pra tirar se for cirurgicamente, nem sempre dá pra tirar tudo. E geralmente vai ficar algum defeitinho, alguma cicatriz, alguma coisa inestética. Sim. E uma coisa que também que eu vejo que faz muito até parte do seu próprio método, que é a harmonização sem exageros, né? Você Sim. busca muito isso, né? Se for para fazer uma harmonização, talvez o rosto que é meio assimétrico, fazer de uma forma que não fique com aquele resultado exorbitante, né? Muito, muito escrachado, muito exagerado no geral, com o rosto muito quadrado. Sim, eu prezo muito pela naturalidade, né? Eu falo que o objetivo é fazer uma harmonização, mas que o seu Face ID continue te reconhecendo. Que você não tem que cadastrar o seu rosto de novo. Legal. Não, isso é interessante, eu acho que é o padrão que tem que ser seguido. É engraçado de escutar, mas assim, eu acho que é bacana buscar essa naturalidade e principalmente prezar, né? Com Por aquilo que é certeza. natural. A gente sabe que cuidados estéticos são uma coisa boa, de certa forma, porque ajudam muito, mas Uhum. também não pesar a mão, né? Não ir pra cabeça do biscoito Sim. toda hora, colocando uma coisa em cima da outra, porque tem um momento que o nosso corpo também não aguenta. tá Não bom? aguenta. Quem faz muitos liftings, né, muitas cirurgias, acaba ficando um pouco sem expressão porque não tem mais pele, né? Você vai tirando tanta pele, chega um momento que sua pele não consegue esticar mais, e aí você acaba ficando com aquela aparência congelada, né? Por isso que eu gosto muito de todos esses tratamentos que eles são reversíveis, que são reabsorvíveis, né? Que você, cada vez que for fazer, você adequa pra forma que tá o rosto naquele momento. Uhum. Então, sempre tem um paciente ou outro que quer uma coisinha um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais exagerado. A gente tenta conversar um pouco e chegar no meio termo, né? Legal. É porque tem que ficar agradável para ambas as Com partes. certeza. E principalmente, talvez, uma coisa que ela não vislumbra naquele momento, mas possa ser que auxilie depois no futuro. Com certeza. E sobre esses procedimentos estéticos, quanto que é mais ou menos o prazo de recomendação, assim, de renovar o procedimento, dependendo do tipo que você for realizar? Depende muito de qual procedimento, né? Quando a gente faz um botox, por exemplo, a durabilidade aí dele é de 4 ou 6 meses aí pra gente refazer. Agora, um preenchimento é em torno de 1 ano, um bioestimulador de 1 ano pra frente também. A gente tem que ir vendo como que a pessoa tá, né? Se precisa de mais ou não. Entendi. E agora, gostaria de entrar, inclusive, num assunto polêmico, que a gente já falou sobre técnicas que às vezes não são tão, assim, legais para ser feitas, mas muita gente ainda faz. E teve um grande boom, né, dentro desse segmento estético, principalmente, que é os fillings de fenol. Eu sei que é uma coisa que talvez você não trabalha tanto na prática. Não, nunca trabalhei. Eu sei que às vezes pode ser até uma área um pouco mais de dermato em si, mas o que você acha desse procedimento no geral? Porque eu sei que ele acaba muito com a pele, ele descasca Sim. muito, ele queima mesmo a pele. O que você tem a comentar sobre esse assunto? Olha, hoje em dia, eu acho que ele ainda tá proibido, né? Depois da morte daquele rapaz, proibiram, eu acho que ainda tá, mas não tenho certeza. Mas o fenol puro mesmo é exclusivo médico.
A gente pode fazer o fenol atenuado, mas eu não gosto muito. Eu não acho que tem necessidade da gente ser tão agressivo assim. Mas o fenol, quando bem indicado, ele é excelente. Então, pessoas que têm muita cicatriz de acne, por exemplo, que já fizeram outros tratamentos que não teve resultado, a gente pode entrar com o fenol. O resultado é maravilhoso quando bem feito e quando feito por um profissional habilitado. Inclusive, a gente pode mencionar essa questão de que não é necessariamente indicado para todo mundo, né? Não, Tem pessoas não. que podem ter contraindicações ao Com procedimento, certeza. né? Que podem ter Todo- alguma reação. Todo procedimento, ele tem contraindicações. Então, a gente precisa avaliar bem o paciente, saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, mas o paciente precisa saber encaminhar para a gente poder ter um resultado legal. Uhum. É oficial. Os filtros do Instagram acabaram. E agora, mais do que nunca, é importante cuidarmos da verdadeira protagonista da nossa beleza, que é a nossa pele. O Lavian é um laser específico para o tratamento da textura da sua pele. Ele deixa a pele com aquele aspecto iluminado, uniformizado e dá aquele glow que os filtros do Instagram deixavam antes e que agora não tem mais. Bom, e agora, eu acho interessante a gente falar sobre os procedimentos que dependem de um tipo de maquinário, né? Uhum. Que são os lasers, né? Sim. Não só laser, né? A gente tem ultrassom, tem correntes, tem uma infinidade de equipamentos para tratamentos estéticos. Bom, para começar, eu acho interessante a gente pegar algum desses temas aí que o pessoal tem mais dúvida. Esses tipos de maquinários, eles servem para qualquer coisa? Ou, por exemplo, existem lasers ou tipos de maquinários específicos para ações específicas? Cada maquinário ele vai ser específico para algumas coisas, né? Ele não é abrangente assim para tudo. Então a gente tem lasers específicos para depilação, tem laser específico para mancha. Óbvio que para mancha a gente tem uma infinidade de lasers, né? Mas são específicos para aquilo. Temos ultrassom, tanto para a parte de fisioterapia, né? Quanto para a parte estética. Temos correntes. As correntes seriam para quê? É mais para tonificação muscular, tanto corporal quanto facial, né? O processo de envelhecimento, ele também causa uma hipotrofia muscular, né? Então, às vezes, é necessário a gente estimular um pouquinho a musculatura do rosto. Legal. E sobre, por exemplo, o uso desses lasers no geral, eles são recomendados para quais tipos de situações? Como assim? Tipo assim, eu sofro de algum problema na pele. Uhum. Geralmente um melasma, uma cicatriz. O uso do laser é uma recomendação boa? Ou ele pode ser uma opção, incluindo também os injetáveis? Como que geralmente você faz esse norte de casos que precisam de uso de maquinários Uhum. específicos? Avaliando, né? Cada caso é um caso. Então, tem pessoas que a gente pode entrar somente com injetável, tem pessoas que a gente entra somente com a tecnologia, tem pessoas que a gente associa. Às vezes a gente pode associar o maquinário com outros procedimentos até no mesmo dia, para otimizar o tempo também e potencializar os resultados. E isso geralmente acontece de pessoa para pessoa por questão da pele, por questão da idade, por questão da genética. Tudo junto. Tudo junto? Tudo junto, saúde, uso de medicamentos, estilo de vida, tudo afeta. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que trabalha no sol, eu não vou fazer um laser nela. Porque o laser, ele já vai queimar um pouco. Aí a pessoa vai pro sol, vai piorar ainda mais. Então, até o estilo de vida influencia no que a gente vai indicar de tratamento. Por isso que é muito interessante fazer essa avaliação antes para entender o cenário, para entender a situação. É ver a melhor solução. indispensável. É indispensável fazer uma avaliação. Uhum. E sobre, por exemplo, alguns casos que você pode citar pra gente de uso desses aparatos. O que você pode compartilhar pra gente de algum caso em específico que ajudou bastante e tudo mais? Olha, eu tenho uma paciente, ela virou minha amiga, morava no mesmo prédio que eu. Ela tinha Lá no Rio de Janeiro. lá em Niterói, no Rio. Ela tinha muita cicatriz de acne. Foi, assim, o caso mais desafiador de tratamento que eu já tive. Porque cicatriz de acne é uma coisa muito complicada de se tratar, né? Então, eu comecei somente com a tecnologia com ela, porque ela estava um pouco descrente. Já tinha feito inúmeros tratamentos e nunca tinha tido muitos resultados, né? Então, comecei com a tecnologia, ela foi vendo uma melhora. E aí, depois a gente foi entrando com os injetáveis juntos. E assim, é óbvio que a pele dela não
não tá lisinha. Nunca irá ficar 100%, né? Mas melhoramos, assim, 95% a pele dela. Que legal. E é um resultado, assim, que pra todo mundo que eu mostro fala, uau. E ela fica feliz, você também bastante orgulhosa da realização dela, né? Sim, com certeza. Só de ver o tanto que aquilo impactava na vida dela, né? Como ela tá hoje, como ela era antes, isso é maravilhoso, né? Que legal. E uma coisa interessante também de falar é sobre esses eventos que você acaba promovendo, né? Eu vejo que você já fez um evento específico de um laser chamado Lavian, né? Uhum. Como esses tipos de dias que você acaba promovendo esses eventos? Geralmente eu faço a locação do aparelho, né, por um dia, e aí eu junto todo mundo que gostaria de fazer, o que tem indicação para fazer ali no mesmo dia, né. Então, o Lavian, por exemplo, ele tem uma abrangência grande de tratamento. A gente pode tratar tanto manchas, poros, cicatrizes, queda capilar, que inclusive muita gente não sabe, né. Dá para tratar muita coisa com ele. E eu também associo procedimentos no mesmo dia com laser. E a gente tem resultados muito legais. Agora tem também um laser para remoção de tatuagem, Que legal. que eu vou fazer, né? A gente pode remover tatuagem, até micropigmentação. Muita gente não sabe que dá para fazer, né? Às vezes a pessoa fez uma micropigmentação, principalmente lá quando estava começando, né? Que era uma técnica que era um pouco mais profunda, não era aquela técnica fio a fio que ficava parecendo uma tatuagem, não gosta. Tem como a gente remover. E para tratamento de manchas também. Então, geralmente, até para remoção de tatuagem, ele ajuda, né? Sim, ele remove tatuagem. Que bacana. Acho que é muito legal isso e ajuda bastante gente, né? Sim, quantas pessoas não fizeram uma tatuagem aí quando era adolescente, se arrependeu e gostaria de tirar, né? Sim, acontece bastante. E uma coisa também que eu acho interessante da gente mencionar é sobre a questão dos resultados. A gente sabe que, geralmente, a gente não pode garantir um resultado imediato a partir do momento que você realiza um procedimento, porque é uma série de fatores que tem que ser feitos em constância. Sim. A partir do momento que uma pessoa ela finaliza um procedimento, existe uma série de recomendações que a pessoa precisa tomar para poder garantir um resultado melhor. Sim, eu sempre dou um papel com todas as orientações para cada procedimento, para a pessoa seguir em casa. Leio todas elas no consultório com a pessoa, né? Pergunto se ficou alguma dúvida. Mas todo procedimento precisa, a maioria, na verdade, né? A maioria dos procedimentos precisa de um tempo para a gente ver um resultado, porque eles fazem o seu organismo trabalhar para aquilo, né? Como, por exemplo, os bioestimuladores, né? Ele vai fazer o seu organismo trabalhar para produzir colágeno. Então, não é um resultado imediato. Mesma coisa com os aparelhos. O laser, ele vai estimular colágeno, ele vai clarear uma mancha, mas tudo vai depender da renovação celular da sua pele para eliminar aquele pigmento. No caso da tatuagem, o seu organismo vai precisar fagocitar um pouco daquele pigmento, então não é uma coisa que dá um resultado imediato. Geralmente a gente precisa de algumas sessões para ter aquele resultado que a gente quer. Inclusive, eu acho que é bom a gente destacar até uma diquinha, né? Para esse pessoal que vai assistir o vídeo e tal, o podcast no geral, sobre cuidados com a pele, né? Eu acho interessante a gente mencionar alguns produtos que eu acho que é interessante a pessoa ter em casa para poder já começar a cuidar da sua pele a partir deste momento. E, ao mesmo tempo, também, né, algumas recomendações que você pode estar passando para as pessoas para elas poderem fazer de casa e, possivelmente, no futuro, né, procurar alguns tratamentos estéticos mediante o caso que ela pretende melhorar, né, intensificar ali. Para cuidar da pele, assim, o básico do básico do básico é a gente ter um sabonete específico para o rosto. É interessante que esse sabonete para o rosto ele seja líquido e não em barra. Deixe o sabonete em barra para o corpo. Um hidratante e um protetor solar. Isso é o básico, o essencial. E aí, a partir do que aquela pele necessita no momento, se ela necessita suavizar linhas, se ela necessita estimular colágeno, se ela necessita clarear mancha, se ela necessita tratar acne, aí a gente faz outras recomendações. Mas também é bom falar isso para as pessoas, que a gente não pode ficar usando, tipo, 6, 7 produtos aí
um atrás do outro, na mesma, Exagerada. de forma exagerada, na mesma rotina. Porque a nossa pele, ela tem uma limitação de quantidade de produto que ela absorve. É igual quando a gente pega uma esponja de cozinha, a gente coloca embaixo da água corrente, ela começa a absorver. Mas chega um determinado momento que aquela água não fica mais nela. Ela já não consegue absorver aquela água extra, ela vai eliminando. E a nossa pele é a mesma coisa, ela tem um limite que ela consegue absorver dos produtos que vão ser passados. Então, é interessante a gente buscar sempre por fórmulas mais completas, que consigam tratar várias questões num único produto. Sim, legal. Eu acho bem interessante, né? E existem outros produtinhos aí que são auxiliares, né? Tipo sérums, né? Esse pessoal que usa alguns outros produtinhos pra fazer skincare lá da manhã, né? O sérum, ele é um veículo, né? É o que vai entregar o ativo. É igual um creme ou gel, ele é somente um veículo. Então, muita gente fala, tem que usar sérum. Tá, mas sérum de quê? O sérum é o veículo que vai entregar o ativo na sua pele. Então, a gente tem sérums com ácidos, a gente tem sérums com hidratantes, tem sérums com vitaminas. A gente tem que ver o que esse sérum vai entregar. E tudo isso é pontuado no que a pele precisa. E aí, mediante uma avaliação, consegue ter todas essas informações. Sim. E sobre, por exemplo, até cuidado com a pele num segmento mais feminino, que é a questão de uso de maquiagem, né? Quem usa muita maquiagem para trabalhar constantemente, o que você recomenda? Sempre tirar antes de dormir. Nunca durmam com maquiagem no rosto. Você impede a renovação celular. Durante a noite, quando a gente tá dormindo, a gente tem liberação de hormônios, né? Toda a fisiologia do nosso corpo muda quando a gente tá dormindo. Até teve uma trend aí, alguns anos atrás, que a menina falava assim na internet: como que meu corpo sabe que eu tô dormindo de maquiagem ou numa balada a noite inteira? Seu corpo sabe. Tem um monte de alteração fisiológica que o seu corpo sabe se você tá dormindo de maquiagem. Então, sempre tira a maquiagem antes de dormir. E ele pode dar o quê como resultado, caso aconteça? Caso a pessoa durma de Isso. maquiagem, alergias, acne, principalmente acne. Legal. E sobre, por exemplo, até agora, voltando agora ao público masculino, a gente sabe que tem muito esse estigma, né? De homem cuidar com a pele, né? Essa questão do homem másculo que não pode cuidar da pele assim e tudo mais. O que você recomenda para esses homens também, né? E como que a gente pode estar quebrando esse estigma? Olha, eu vou te falar que eu já tive paciente que ia pra clínica de casaco, boné, óculos de sol pra não ser reconhecido que estava entrando numa clínica de estética. Mas isso já ficou no passado, né? Hoje em dia, ainda bem, a gente tá tendo um número cada vez maior de homens querendo se cuidar, né? Porque isso não é uma coisa feminina, é uma questão de cuidado com você mesmo, né? E muitos homens agora estão aderindo ao tratamento estético. Então, deixa a vergonha de lado, ninguém tá te julgando. E vai se tratar, vai cuidar da sua pele, que você vai se agradecer depois. É isso aí. E agora, sobre, por exemplo, voltar do Rio pra cá, pro interior de São Paulo. Como que tá o seu sentimento? Como que tá o coraçãozinho de voltar pra sua terra natal? As oportunidades que a gente vê que você ainda pode explorar muito? Como que tá sendo essa nova fase da sua jornada? Olha, eu tô bem animada com tudo que eu posso explorar aqui profissionalmente ainda. O coração tá mais quentinho, perto da família. Aquele sentimento de tô em casa, sabe? Tá sendo muito bom. Ainda tem um desafio muito grande, né? Que é realmente, novamente, crescer, fazer suas coisas Sim. do zero, né? Ter começado de novo do zero, né? Foi um pouco desafiador. É um ponto que eu levei em consideração um pouco, né? Antes de vir pra cá. Mas vamos encarar e a vida que segue. É isso aí. E aí agora, sempre eu gosto de deixar uma mensagem do futuro. Porque a gente sabe, né, que tem muitos jovens, muitas pessoas ainda perdidas sobre qual carreira elas devem seguir. E se for escolher a área da biomedicina no geral, o que você pode falar sobre essa área? Numa visão sua, né? Algumas recomendações que a pessoa ela pode encontrar no meio do caminho, alguns obstáculos no geral. E como é essa jornada, né, de ser uma biomédica, trabalhar no ramo estético ou trabalhar na medicina de uma forma geral? Olha, se a pessoa entrar numa faculdade de biomedicina, busca conhecer todas as áreas, vai atrás de palestra, de workshop, busca estágio, não tenha vergonha de conversar com profissionais da área. Os profissionais são sempre muito solícitos com futuros colegas de profissão, né? Seja bastante curioso. Bastante curioso, bastante estudioso. Pesquise artigos científicos em plataformas confiáveis como o PubMed, né? Para você estar sempre atualizado. Entendi.
E eu acho que é isso, né? É o caminho. Buscar cada vez caminho. mais conhecimento, né? Sempre. E ir evoluindo a partir daí. Isso em qualquer área, né? O conhecimento nunca é demais. E sobre, por exemplo, agora seus planos para o futuro, o que você espera estando aqui no interior de São Paulo, né? Quais são os seus próximos passos? Vem aí, doutora Laís, como professora. Quem sabe, né? Como que tá o caminho aí? O que você tá planejando? Tô buscando ainda, né? Mudei pra cá tem pouco tempo ainda. Não tem, por enquanto, pelo menos eu não tenho visto nenhuma vaga em aberto, né? Pra ser professora. Mas quem sabe, quando aparecer, né? Vamos tentar. Sim. O não a gente já tem. Vamos atrás do sim. Vamos atrás do sim. Isso aí, legal. Eu fico muito orgulhoso de ver toda a sua jornada. Realmente, a gente tem que botar a cara a tapa, fazer aquilo que a gente acredita, né? Se a gente sabe do nosso potencial e da nossa dedicação que a gente tem pra executar e fazer, a gente tem que ir. Com certeza. Até porque ninguém vai fazer por a gente o que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Tem que ir atrás dos sonhos. Isso aí. Então, doutora, eu acho que a gente conseguiu bater um papo bem legal sobre todos esses temas. Eu fico muito feliz de trazer você aqui pra gente falar sobre essa parte da saúde no geral, sobre essa parte dos cuidados estéticos, que eu acho que todo mundo, né, quer cuidar da sua pele, todo mundo quer parecer um pouco mais jovem. Todo mundo gosta um pouquinho, né? Gosta, né? E eu acho que é importante, né, ter essas informações, ter umas informações confiáveis de alguém que estuda, né, que tá dentro do segmento. E eu agradeço muito, né, por você vir até aqui, separar um pouquinho do seu dia pra gente poder debater um pouco mais sobre esse assunto, e espero que o pessoal também goste, né? Acho que a gente trouxe muito conteúdo limpo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar dessa área que eu amo, de paixão. Não, imagina, eu que agradeço. Inclusive, se as pessoas quiserem saber mais informações, eu abro esse momento aqui também para você compartilhar um pouco mais das suas redes sociais, como o pessoal pode conhecer um pouco mais do seu trabalho, como o pessoal pode entrar em contato com você. Deixa esse espaço para você, inclusive, tá a câmera ali, ó, só falar diretamente pro pessoal. Podem entrar em contato através do meu Instagram, @doutora Laís França, o doutor é DRA. Na minha bio tem o link pro meu WhatsApp, então se quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode entrar em contato também. É isso aí. Então é isso, doutora. Muito obrigado, viu? Acho que o Obrigada pessoal a conheceu você. um pouco desse outro lado seu também, né? Doutora Laís como profissional, doutora Laís como pessoa. Eu fico muito contente de escutar toda a sua jornada. Eu espero que a gente inspire cada vez mais novos profissionais que estão chegando aí no segmento. E eu acho que é uma área que tem muito a explorar, e agradeço novamente. Com por ter aceitado o certeza. convite. Eu que agradeço. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Novamente, doutora, muito obrigado por ter comparecido ao Iridium Cast. Foi uma honra recebê-la. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Inclusive, vão lá, sigam o podcast, todas as redes sociais, vão lá conferir, que tem bastante conteúdo imperdível. E, novamente, agradeço a doutora Laís pelo momento aqui. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Gostou do episódio? Gostou do podcast? Gostei, achei bem enriquecedor. Imagina. Espero que tenham gostado desse episódio e continuem assistindo o Iridium Cast. Uma produção Estúdio Iridium.